Boa noite, irmãos, amigos, queridos, boa noite, família de Deus. Privilégio a gente estar aqui juntos de novo, em comunhão, em relacionamento, em torno dessa mesa preparada pelo Senhor. Tempo bom, tempo de graça, de virtude, de edificação, de fortalecimento mútuo. Abração aí para a família Scolen aí no Reino Unido, sempre aqui com a gente. Muito legal, muito bom mesmo. Tantos amigos de tantos lugares, a gente tem recebido mensagens de tanta gente, né? E testemunhos, como tem sido maravilhoso esse tempo juntos aqui. Em nome de Cristo Jesus, tempo de edificação mútua, de fortalecimento, de comunicação de virtude, né? Exercício dos dons. Muito bom mesmo. Eu tenho sido, assim, extremamente edificado e muito grato a Deus, né, por tudo aquilo que a gente tem podido experimentar juntos, desfrutar nessa mesa, essa mesa que o Senhor nos prepara, esse tempo aí de viração do dia, amém? Nós estamos aqui sempre nos encontrando nesse horário de viração do dia aí, para nos edificarmos, compartilharmos, muito bom mesmo, graças a Deus. Graças a Deus. E tempo da gente poder ser tocado mesmo, iluminado pelo Espírito Santo e ter nosso entendimento iluminado para que a gente seja luz, né? Para que nós sejamos luz. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal dessa terra. Então, nós somos esse povo levantado por Deus para interromper os processos de corrupção, de degeneração. Então está em nós o privilégio de impedir que os processos degenerativos continuem. Também está em nós o privilégio de realçar, de salientar o sabor, né, as características mais essenciais, e também o privilégio de orientar os processos. Então, é um princípio bem catalisador mesmo, bem de movimento, né? O sal faz esse processo assim de pureza, no sentido da originalidade. Ele não só interrompe, né, aquilo que degenera, aquilo que altera, aquilo que adultera, mas ele também preserva as características mais essenciais e originais. E como luz, a gente é sal da terra e luz do mundo, a gente orienta, né? A gente serve de referência, de guia para esse movimento. Então não é um processo apenas estático, né? de impedir a corrupção, não é também só um processo estático de salientar ou de preservar as características originais, mas é também um processo dinâmico de orientar, de dar direção, de colocar em movimento o lumen, né? Os luzeiros do mundo. Muito bom, privilégio mesmo. E principalmente nesse tempo de viração, né? Onde há tanta coisa aí para ser definida, discernida, entendida. Muito bom mesmo, graças a Deus. Sexta-feira, estamos aqui concluindo essa reflexão lá em Isaías, capítulo 9. O Cristo Redentor. A gente batizou essa pequena série aí de O Cristo Redentor, né? Aquilo que são as características, o caráter redentor de Cristo, quando ele é apresentado aqui em Isaías como o nosso Salvador, o nosso Redentor. Qual é o caráter dessa obra redentora de Cristo na nossa vida? Amém? Andréia, Zé Augusto, querido amigo Zé Augusto, forte abraço aí para você, viu? O Lúcio passou por aqui, eu estava vendo aqui o Lúcio, tanta gente querida, né? Irmãos tão benditos, maravilhosos, bênção na vida da gente, um grande privilégio. Amém? Estamos aqui meditando em Isaías, capítulo 9, de 1 a 7. Muito bom. E a gente poder compartilhar, irmãos lá de Londrina. Maravilha, vamos ter uma palavra de oração e vamos estar compartilhando aquilo que a gente tem para compartilhar hoje, para
para ter esse momento aí de conclusão, né, sobre o caráter redentor de Cristo, quais são esses aspectos, os elementos essenciais dessa obra redentora. Pai, muito obrigado, obrigado, assim, muito obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua graça, assim, o teu favor, a tua fidelidade, o teu movimento em favor de nós e através de nós. O Senhor se movimenta, é o Deus a nosso favor, o Senhor se movimenta em nós e o Senhor se movimenta, continua esse movimento através de nós, para que as virtudes do Senhor sejam reveladas em conosco e através de nós, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós comungamos as tuas virtudes, nós somos transformados por elas e nós temos o privilégio de dar materialidade, de transmitir essas virtudes a outros, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então vamos lá. O texto eu quero ler hoje, vou ler todo o texto aqui, né? Então, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria aumentaste, alegraram-se diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, a fidelidade de Deus é que fará isso. Então, a gente quer salientar aqui o fato, toda semana a gente faz esse exercício, né, de meditação, e isso implica a gente repetir e pensar sobre a mesma coisa várias vezes. Então, uma coisa clara para nós aqui, essa obra da redenção de Cristo na nossa vida, ela é essencialmente reveladora. Ela tem que trabalhar a transformação do nosso entendimento. Muitas vezes eu estou querendo que a obra de Cristo na minha vida ela tenha um aspecto passivo, né? Que não vai envolver a transformação do meu entendimento. Eu quero apenas sofrer e experimentar o benefício daquilo que Ele fará a meu favor. Então muitas vezes eu penso a meu favor e suprir minhas necessidades e me colocar numa posição de privilégio. E não é isso. A palavra de Deus diz que esse tempo de opressão, a escravidão, ela só termina quando há luz, quando há revelação. Ele diz: os tempos de obscuridade vão deixar de existir, porque virá a luz. Ele vai trazer revelação. Essa luz de Deus que ilumina. Por isso que o apóstolo João, quando ele está escrevendo o seu processo da salvação na minha vida, ele obrigatoriamente, ele essencialmente, ele acontece na medida em que o nosso entendimento é transformado, não apenas as nossas questões resolvidas.
Então muitas pessoas experimentaram o poder de Jesus, tiveram experiências de milagre com Jesus, mas não tiveram seu entendimento transformado, não entraram na dimensão do reino de Deus. Amém? E aí ele fala que essa obra da salvação, ela contempla dois aspectos, né? Ela quebra o jugo, que ela destrói a instrumentalidade do escravizador. Então ela quebra esse poder que escraviza, mas também ela remove o jugo da opressão. Então há dois elementos aqui, por isso que isso tem que alcançar a transformação do nosso entendimento. Nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Por quê? Porque não é só o que ele faz a nosso favor, mas é o que ele faz de nós. Então ele não só quebra, ele destrói o poder que me escravizava, como ele também remove aquela forma de pensamento que nos oprimia. Então aquilo que pisava, aquilo que esmagava, o poder que pesava sobre nós foi destruído, mas também a memória disso, que muitas vezes oprime o nosso pensamento, também é removida. Por isso essa salvação vem de modo singela, ela vem na forma de uma nova genética, é um novo e último Adão. Então quando há o nascimento de Jesus, é o nascimento do último Adão, é na plenitude dos tempos. Então o Salvador nascido na forma de homem, ele não é uma divindade que vem em forma divina, mas ele é a paternidade revelada em natureza de filho. Ele é o nascimento de um processo redentor, de uma nova genética. Então é a salvação de um povo e através de um povo. Então nós somos a encarnação de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. É por isso que é Cristo formado em nós e revelado através de nós a esperança de que a glória de Deus se revele. É por isso que toda a criação está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então quando Deus falava façamos o homem, é disso que ele estava falando. Então agora esse homem, esse verbo de Deus encarnado, vindo ao mundo, ele é esse primogênito que se torna, ele é esse unigênito que se torna primogênito de muitos irmãos. E qual é o caráter redentor de Cristo? Como é que isso se opera? Então, o nome de Jesus, o nome desse homem redentor do humano ser, então a forma como Cristo opera a redenção do humano ser, para que esse homem formado à imagem, conforme a semelhança de Deus, seja pleno, e seja pleno na expressão e na manifestação e na transmissão das virtudes de Deus. Ele tem o caráter de uma vontade decidida em conselho. Então ele é um maravilhoso conselheiro. E esse conselho de Deus não é a opinião que Deus tem a respeito do que nós estamos fazendo. É a referência para tudo o que fizermos. Então o conselho de Deus não é eu apresentar para Deus o que eu estou fazendo e perguntar o que ele acha. Não, é eu conhecer a vontade de Deus para que tudo o que eu fizer tenha relação com essa vontade. Então não é o que eu vou fazer que vai me fazer experimentar a vontade de Deus. Então eu não caminho para uma vontade, eu caminho segundo uma vontade. Vou falar devagar. Eu não caminho para uma vontade, a vontade de Deus não é a minha expectativa, é a minha referência. Então eu não caminho para uma vontade, eu caminho segundo uma vontade. Ainda que essa vontade não esteja plenamente revelada, é ela que me move. Então eu vou cada dia avançando, conhecendo e prosseguindo em conhecer, porque esse conselho, a vontade eterna de Deus, está sendo revelada pelo Espírito de Deus no nosso coração de forma maravilhosa. Então eu não posso esperar que aquilo que eu organizo e planejo conforme minhas capacidades eu queira receber uma aprovação de Deus para isso. Não é isso. Eu tenho que colocar as habilidades e as competências e as capacidades que Deus me concedeu
em submissão a essa vontade. Então essa vontade não premia o que eu faço. A vontade de Deus não é premiar o que eu faço. A vontade de Deus é se revelar através daquilo que nós fazemos. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso. Isso não é conforme os nossos parâmetros. Então é uma forma de surpreender aquilo que a gente pensa. Por isso que Paulo, quando fala dessa vontade, ele diz aquilo que está muito além do que nós podemos pedir ou pensar. É essa vontade que opera em nós, além do que nós somos capazes de pedir ou pensar. Amém? Então por isso que Deus diz o quê? Venham pensar os meus pensamentos, que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e venham andar comigo nos meus caminhos, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Depois, ele é Deus forte. Nós falamos então, vamos concluindo aqui, que ele é Deus forte porque ele é pleno, ele é cheio. Então, se na vontade não há opiniões, né? Na vontade de Deus não há opiniões, não há opções, não há alternativa. Não há alternativa para a vontade de Deus. Então, na vontade de Deus está a vida, fora da vontade de Deus está a morte. Não há várias opções. Não são alternativas. A vontade de Deus não é uma escolha. Eu não escolho fazer a vontade de Deus, eu me submeto a ela porque ela tem caráter soberano. Então há uma soberania dessa vontade, ele decidiu isso em conselho. Então a vontade implica que não há opções, não há escolhas, há submissão. Depois ele fala que ele é Deus forte, então ele é pleno. Então para esse Deus forte não há demandas. Deus não faz nada por necessidade, para preencher um espaço vazio. Deus faz todas as coisas no pulso da sua bondade. Ele é bom. Por isso que Jesus diz, só há um que é bom, é Deus. E por que ele é bom? Porque ele não faz nada por outro interesse que não seja a expressão da sua bondade. Então Deus não faz nada porque ele se sentiu culpado. Então Deus não faz nada para defender sua reputação. Deus não está dando a defesa da sua reputação. Deus não está querendo provar alguma coisa. Tanto que quando o diabo veio tentar Jesus, ele queria provocar uma crise de identidade para que Jesus se sentisse na obrigação de ter que provar até quem ele é. Deus não está aí para provar quem ele é. Então a gente perde tempo achando que Deus quer provar, inclusive, a existência dele. Deus não convive com esse tipo de carência. Por quê? Porque ele é pleno. Então, o que nós temos que ter é uma relação com Deus. Mais do que uma experiência, mais do que uma pesquisa, nós não temos que ficar pesquisando Deus, nós temos que conhecê-lo. Por isso que muita gente tem dificuldade de relacionar com Deus, porque está esperando que Deus vai provar alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa para... Quando às vezes a gente assim, né, se afana, né? Ah, Deus, se eu provar, então... É um pai que vai lá, faz aquilo, a gente fica com a sensação de que nós é que fizemos a provocação e ele com a certeza de que ele faria aquilo de qualquer jeito, ainda que a gente não pedisse. Amém? Os pais são assim, fazem por nós as coisas que nós precisamos, mesmo que a gente não peça. Depois a gente vai ficar com a sensação que foi porque a gente pediu. Amém? E o pai que é bem resolvido não tem necessidade de ficar provando isso. O pai que é bem resolvido, ele ensina uma coisa para a gente, depois a gente fala aquilo como se fosse nosso, e ele fica satisfeito, saber que a gente está satisfeito, e não tem necessidade de provar que aquilo era dele e não é nosso. Então, é uma relação muito bem resolvida, é maravilhoso. Quando a gente descobre a bondade de Deus, acaba a barganha, a troca, a sedução. O mundo seduz porque não conhece a bondade, porque onde há bondade não tem que haver sedução, amém? E aí depois ele vai falar então que ele é Deus forte, ele é o quê? Ele é o Pai da eternidade. Então o Pai da eternidade é porque nós estamos lidando com uma vontade, nós estamos lidando com a bondade, nós estamos lidando com a fidelidade. Então nós estamos lidando com aquilo que é a vontade de Deus, com aquilo que é a sua bondade, com aquilo que é o seu absoluto. Não há relativos, né? Não há relativos. Então, se para a vontade de Deus não há alternativa, né?
Então, para a bondade de Deus não há demandas, então, para a fidelidade de Deus não há relativo. Então, Deus não é fiel a, ele é fiel para. Então, Deus tem um compromisso com a sua própria integridade. Por isso que a palavra de Deus diz que mesmo quando a gente é infiel, Deus não é tentado a pensar outra coisa a partir da nossa infidelidade. Deus não vai pensar se ele resolve, se ele continua mantendo o que ele empenhou conosco. Não. Porque ele não pode ser infiel a si mesmo. É a sua integridade. Então, se lá na bondade eu tenho a sua plenitude, na fidelidade eu tenho a sua integridade. O seu caráter absoluto e não relativo. Então, se na bondade Deus não apresenta carências, né, na sua fidelidade ele não apresenta relativos. Não há nada que venha antes dele. Ele é o princípio de todas as coisas. Amém, amados? Deus não é depois de alguma coisa. Ele não é depois da oração, depois do louvor, depois do dízimo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nós temos que acabar com essa coisa diabólica que o diabo põe na nossa cabeça num Deus depois. Porque o diabo ele não tirou Deus na nossa vida, ele só colocou ele depois do culto, depois da oferta, depois do louvor, depois do jejum, depois da missa, depois da reza, depois do serviço. Pelo amor de Deus, amados. Ele é o Pai da eternidade. Deus não é só eterno, ele é o Pai da eternidade. Ele é o princípio, ele é a referência absoluta da própria eternidade. Não há nada que venha antes dele. Por isso que quando Jó estava na maior crise, como é que Jó resolveu a crise dele? Como é que Jó resolveu a crise dele, amado? Aquela dificuldade toda, ele teve uma conversa com Deus, Deus foi escutando, depois falou assim, sabe, Jó, deixa eu falar uma coisa. A sua dificuldade é porque quando eu estava resolvendo tudo isso, você não estava aqui para dar uma opinião. Então, eu fiz meu jeito mesmo. Então, mas essa é a raiva do capeta. Sabe qual que é a raiva do capeta? É porque ele gostaria de ter, entendeu? Ter provocado alguma coisa. Não provoca nada, não. O capeta só provoca alguma coisa em quem não conhece a eternidade e o seu princípio, sua origem. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, ele é o Pai da eternidade. Ele é o absoluto. Então, muitas pessoas ficam pensando que, deixa Deus ministrar o nosso coração, que o principal atributo de Deus é o fato dele ser onipotente. Vou ficar uma coisa aqui, em nome de Cristo Jesus, vamos pensar uma coisa aqui. Deus não sustenta as coisas na sua onipotência. Deus sustenta todas as coisas na sua eternidade. E, aliás, Deus é o onipotente, o onisciente e o onipresente porque ele é o eterno. Então ele sabe tudo, está em tudo e pode tudo porque ele é antes de todas as coisas. Então ele é a referência. Então eu nem sei quanto poder ele tem. Eu só sei que ele é o princípio de todo poder. Então todo poder que vem depois dele é menos. Amém? Então aprenda a lidar com esse compromisso que Deus tem com a sua integridade. E vamos aprender a ser íntegro como Deus é íntegro. Entender que quando às vezes alguém nos provoca alguma coisa e a gente quebra o compromisso, a gente não está sendo infiel à pessoa. Quando o marido trai uma mulher, ele não está sendo infiel a ela. Ele está sendo infiel à sua própria integridade. Ele está traindo sua integridade. Ele está optando de uma maneira mesquinha, vil, para ser menos do que ele pode ser. É isso. É isso. Quando um homem trai um amigo, por isso que quando Judas vem para entregar a Jesus, Jesus diz assim: o que você veio fazer, amigo? O que Jesus está dando para Judas? Uma referência de absoluto. Então, em Cristo, ele tem um absoluto do amigo. Então, Judas não está traindo Jesus. Judas está traindo ele como amigo.
Judas está traindo a si próprio como amigo, ele está optando, ele tá achando que a vida tem uma opção, ele está achando que a vida é satisfazer uma demanda, e ele está achando que a vida contempla um relativo. Não, amado, a vida é a vontade de Deus sendo revelada, a vida é a bondade de Deus sendo compartilhada, e a vida é a fidelidade de Deus sendo abraçada. Em nome de Cristo Jesus. E por fim ele diz que ele é o príncipe da paz. E como é que ele é o príncipe da paz? Por que ele é o príncipe da paz? E aí a gente entende isso quando a gente vai ler Hebreus, porque lá em Hebreus diz que o cetro do seu reino é um cetro de equidade, que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então ele é o príncipe da paz porque ele estabelece a equidade, a justiça. É isso que vai produzir paz. Paz não se produz na defesa do direito. A paz se revela no exercício da equidade. Então não é a medida em que o direito de cada um é contemplado. Porque muitas vezes esse direito está atrelado ao quê? Está atrelado a uma não bondade, a uma não fidelidade e a uma não vontade. Então muitas vezes o meu direito está associado ao meu desejo, à opção que eu fiz. A opção que eu fiz de achar que é a minha vida. E essa opção, muitas vezes, ela não é uma expressão de bondade, ela é uma expressão de carência, de insegurança. É o meu direito me sentir mais seguro na medida em que os meus interesses são contemplados e meu desejo é satisfeito. E às vezes eu posso me julgar no direito de não chegar até o fim, de não querer completar a jornada, de parar. É um direito? É um direito. Mas esse direito ele é rebelde, ele é uma insurgência, uma insurreição contra a plenitude do humano ser. Então não é justo. Porque se eu exercer esse direito, o próprio conceito de humanidade, a plenitude do que é ser homem, está comprometido. Então Deus não vai negociar com isso. Deus não vai contemplar o direito de um em detrimento da justiça de todos. Então o que é justo? Justo é ser o humano, porque só sendo o humano que é pleno. Então, para ser o humano, eu tenho que ter uma consciência de todo. Então, o direito do indivíduo não contempla a plenitude da pessoa. E quem é a pessoa? O todo homem. Então é o todo homem. Branco e preto, alto e baixo, gordo e magro, longe e perto, pobre, rico, sábio e tolo, enfim, é para o homem. É para o homem. Nós conseguimos oferecer uma referência que seja absoluta, que seja plena e que seja única. Então há uma vontade única, uma bondade plena e uma fidelidade absoluta. Então é quando a gente oferece isso que a gente oferece a referência, que a gente consegue produzir essa pacificação, onde um pode ser estímulo e incentivo na vida do outro, para que ao fim haja uma pessoa plena nas suas relações e não na contemplação dos seus direitos. Por isso que o reino de Deus é paz, porque quando ele promove essa paz no estabelecimento da justiça. E só quando há justiça, essa alegria, esse contentamento. Lembra que a gente tem falado aqui que a alegria tem a ver com contentamento? Então esse homem só vai ser completo, contente, alegre, quando ele tiver como premissa, como prioridade e como propósito, né, como princípio e fim, como prioridade e propósito, a justiça. O homem no seu todo. O homem no seu todo quer dizer o homem em todas os seus desafios, em todos os seus níveis, em todos os trechos da sua estrada.
Então é o homem em condição, deixa Deus ministrar o nosso coração, é o homem em condição de ser pleno, bebê, criança, de modo que alguém não vai explorar, não vai violar, não vai violentar sua fragilidade. Por isso que Deus abomina aquele que vai lá e explora, usa do seu direito de satisfação, de prazer, e ele explora o vulnerável, a criança, a mulher. Então, não é o direito da mulher, é a plenitude da pessoa. Porque sabe por que tem mulher violentada? Não é porque o direito dela não está sendo respeitado, é porque tem um homem safado, sem vergonha, que se vê no direito de explorar a força. Então não é concedendo o direito de cada um que nós vamos estabelecer a justiça, mas é sendo fiel ao padrão de pessoa estabelecido por Deus, é sendo fiel a um propósito de plenitude, de bondade, é sendo submisso a uma vontade soberana de produzir um humano ser que seja pleno em todos os seus aspectos, em todas as fases da sua vida, qualquer que seja a cor que ele tenha, qualquer que seja o tamanho que ele se apresente. Ele encontrou a possibilidade de ter a plenitude como referência, de ter a fidelidade como referência. Ele não é um relativo, ele não é um carente, ele não é uma alternativa. Amém, mano? Nós não estamos ajudando ninguém, nós não estamos fazendo nenhum tipo de oferta para ninguém, simplesmente para que ele tenha uma opção melhor de vida. Que bobagem! E se ele não quiser? Então não é uma questão de opção. É humilhante, é constrangedor a gente ir lá ajudar uma pessoa, fazendo ela pensar que ela é menos do que a gente, porque ela não tem alguma coisa. Não, mano. A gente ajuda as pessoas no aspecto da sua integridade. E não apenas no aspecto das suas carências. Ajudá-la nas suas carências é apenas para que ela tenha o mínimo de condição de reencontrar sua integridade. Porque senão ela fica escrava do nosso favor. Ela tem que pagar essa conta do empréstimo que a gente fez. Nada a ver. Nada a ver. Então, o que nos move? Uma vontade. Do que a gente é feito? De bondade. E qual é o nosso compromisso? Fidelidade. E qual é o nosso propósito? Justiça e equidade. Então o que nos move? A vontade de Deus. E do que a gente é feito para cumprir essa vontade? De bondade. De modo que a gente não faz nada por carência, nem nossa nem dos outros. Porque é assim. É assim que a gente é. E o que nos sustenta? A integridade, o compromisso, a fidelidade. Não há corrupção, quente ou frio, alto ou baixo, perto ou longe. O compromisso é em continuar sendo uma expressão inteira, íntegra, de quem nós fomos chamados para ser. E qual é o propósito disso? O propósito disso é que o homem encontre o seu lugar de plenitude no seu todo. E que a alegria não seja direito de alguns, mas seja o privilégio de todos. Porque a gente evangelizou a paz. Porque os filhos de Deus evangelizam a paz. Os filhos de Deus não lutam pelo direito de continuar sendo filho. Os filhos de Deus abdicam desse direito para que isso seja privilégio de todos. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Privilégio. Está aqui. Estamos aqui falando sobre o maravilhoso conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Estamos aqui para falar desse caráter redentor de Cristo, que é formado de vontade, bondade, fidelidade e equidade. Amém? Um plano redentor, um propósito redentor para o qual não há alternativas, para o qual não há uma demanda, uma conta a ser paga, para o qual não há um relativo, né? E para o qual não há direitos. Ninguém participa dessa redenção porque tem direito. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, um grande privilégio estar com vocês aqui. Até domingo, se Deus quiser, quando a gente tem lá o nosso encontro para falar sobre princípios, para que a gente possa começar bem a nossa semana. Uma semana de primeira não começa na segunda. Então, domingo, às 8 horas da manhã, se Deus quiser, a gente está junto aqui para compartilhar, dentro da bondade de Deus. Amém? Domingo, um dia muito especial, o aniversário da minha querida esposa, Lana, dia 24 de maio. E uma alegria a gente poder estar juntos aqui. Quero aproveitar e gravar nessa live aqui um forte abraço para nossa filhota querida que está lá em Vila Velha, Sarinha. Quero registrar aqui o nosso abraço, nosso amor pela sua vida, o quão você é preciosa na nossa vida. Hoje é aniversário da Sara, dia 22 de maio. Então, um forte abraço para todos, até domingo, se Deus quiser, e para aqueles que nos acompanham aqui durante a semana, de segunda a sexta, às 18 horas, tá bom? Um forte abraço para todos, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e que nós possamos ser Cristo de Deus, o corpo vivo de Cristo, a expressão da sua glória na terra. Amém? Até mais, se Deus quiser.